Saudações, alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui, e hoje vamos começar com um tema polêmico, mas importante no dia a dia das empresas, dos trabalhadores, dos gestores, que é o intervalo entre a jornada. Então, se você trabalha, se você é empresário, se você é gestor de RH, você já se perguntou, você já teve dúvidas sobre intervalo entre a jornada, que é o horário de almoço, o horário de descanso, o horário de alimentação. E a gente começa o vídeo com uma pergunta. É possível o intervalo inferior a 1 hora? Bom, isso nós vamos ver então com a nossa apresentação sobre o tema. E já respondendo a pergunta, sim, é possível intervalo entre a jornada inferior a 1 hora. Mas em que ocasiões? Bom, primeiramente, nós temos que destacar que o intervalo de 1 hora é para as jornadas superiores a 6 horas. 4 horas de jornada não tem intervalo, de 4 a 6 horas de jornada são 15 minutos, a partir de 6 horas são 1 hora de intervalo, e é possível estender esse intervalo até 2 horas, mais do que 2 horas com acordo coletivo, com instrumento coletivo, negociação, né, entre sindicatos e as empresas, ou entre sindicatos, ou mesmo reduzir o intervalo que seria de 1 hora a 30 minutos. Então, para que nós tenhamos uma visão panorâmica sobre o tema, vamos para os nossos slides aqui e explicaremos melhor então. Então, o intervalo entre a jornada pode ser inferior a 1 hora? Até 4 horas não tem sequer intervalo. Quando o trabalho é realizado de 4 a 6 horas, a jornada de trabalho é de 4 a 6 horas, o intervalo de 15 minutos. E mais do que 6 horas, o intervalo é de 1 a 2 horas. Então é nesse trabalho superior a 6 horas que nós vamos nos ater mais. Até 4 horas não tem intervalo, né? Então já responde a pergunta, é possível. Se tem jornada que sequer tem trabalho, sequer tem intervalo. E em trabalhos de 4 a 6 horas são 15 minutos, certo? Mas naquelas ocasiões em que seria a regra geral 1 hora de intervalo, como funciona a redução ou a expansão desse intervalo? Então, a regulamentação do intervalo entre a jornada, a regra geral, está no artigo 71, que diz, né, 6 horas tem que ter um intervalo de 1 hora, acima de 6 horas, né? E pode ser expandido por acordo coletivo. Então, a regra geral é 1 hora, até 2 horas. Para expandir de 2 horas, tem que ter um instrumento coletivo, sindicato negociando com a empresa ou com o sindicato dos trabalhadores, com o sindicato das empresas, para que haja a expansão de 2 horas no intervalo. Isso serve para muitas situações, tá? A gente pode citar, por exemplo, pessoal que trabalha em restaurante, que trabalha no almoço, tem um intervalo bem extenso e trabalha ali no final da tarde. Para motorista de ônibus de circular, né, dentro urbano, perímetro urbano, que pega um turno de manhã, depois pega um turno à tarde, às vezes fica 2 horas no intervalo. Enfim, é comum, né? São profissões comuns que às vezes precisa expandir esse intervalo de 1 hora. E suprimir esse intervalo? Como que a gente faz para suprimir esse intervalo? Bom, a questão da supressão do intervalo era uma exceção absoluta antes da reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista nós temos uma ampliação das hipóteses, certo? Então vamos ver aqui. O artigo 71 então prevê a possibilidade de acordo coletivo para expandir 2 horas. E em quais hipóteses pode haver intervalo inferior a 1 hora
mesmo com a jornada sendo superior a 6 horas. Então a primeira hipótese é com a autorização do MTE. Isso aqui não é reforma trabalhista, já existia essa possibilidade. O Ministério do Trabalho verifica, geralmente a pedido da própria empresa, a situação da empresa e poderia ali conceder um intervalo que fosse adequado para aquela empresa. Então era uma exceção da exceção. Isso aqui estava previsto na norma, mas muito poucas empresas tinham acesso a essa possibilidade, tá? O motorista, né, é uma inovação legislativa prevista no artigo 71, parágrafo 5º, que previu que para os motoristas seria possível aí, então diminuir o intervalo, né? Tanto expandir o intervalo quanto diminuir o intervalo por negociação coletiva. Então os motoristas já estavam abrangidos aí por uma alteração legislativa anterior à reforma trabalhista, que negociação coletiva permitia que eles pudessem ter a jornada ampliada ou diminuída de 1 hora. Ampliada de 2 e diminuída de 1 hora. E o doméstico, o empregado doméstico, a lei complementar 150, que é a lei dos domésticos, prevê acordo escrito, tá? Prevê acordo escrito. Inclusive, é uma cláusula que eu utilizo aqui em casa, em comum acordo, eu e a nossa funcionária aqui, falamos, não, é interessante que você faça um intervalo de 30 minutos, porque quero voltar mais cedo para casa, ou quero chegar mais cedo, enfim. Era melhor o 30 minutos para ela, para a gente não fazer a diferença, poderia ser. Se não fosse bom para a gente, manteria o intervalo de 1 hora. Mas é possível, por acordo escrito, empregado doméstico não só da limpeza, mas os empregados domésticos, né? Isso entra cuidador de idoso, isso entra o motorista da família, enfim, são vários os empregados domésticos, né? São aqueles que trabalham para residência sem fim lucrativo. É possível que eles façam aí um acordo escrito. Então, de comum acordo, interesse das duas partes, se juntam e... Não, podemos estabelecer um intervalo de 40 minutos, mínimo de 30 minutos, mas 40, 45 minutos, enfim. Então, por acordo escrito, as duas partes sentam e assinam permissão aqui da lei complementar 150, certo? E a reforma trabalhista trouxe uma cláusula geral, que não é só para motorista agora a negociação coletiva, mas todas as categorias agora estão abrangidas pelo artigo 611-A, inciso 3 da CLT. Então, aquela hipótese do motorista que negociação coletiva poderia diminuir o intervalo, agora é uma regra geral. Qualquer categoria pode diminuir o seu intervalo. Isso é uma novidade da reforma trabalhista, tá? Isso é importante para quem vai fazer o OAB, isso é importante para os gestores aí de RH, né? Para os sindicatos conferirem. A convenção coletiva prevê a possibilidade de diminuir o intervalo? Se não prevê, é interessante levar isso em discussão, ou se prevê, é interessante aplicar na nossa empresa, aplicar para aquele setor ou para aquele setor, enfim. São novas possibilidades aí para que é uma atualização da reforma trabalhista para flexibilizar um pouco a jornada de trabalho, que nessa parte do intervalo é tão engessada. Tudo bem? Bom, ainda sobre o intervalo, é importante mencionar que a reforma trabalhista prevê, em caso de supressão do intervalo, né, pagamento apenas dos minutos suprimidos sem reflexo. Olha o artigo 71, parágrafo 4º. Vai ter natureza indenizatória, ou seja, não vai ter reflexo, apenas do período suprimido. Isso também é uma grande mudança. Antes, era 1 hora o intervalo para o trabalho acima de 6 horas. Se o empregador falhasse com 1 minuto, né, o intervalo foi de 59 minutos, ele era obrigado a pagar 1 hora. E 1 hora com reflexos. Ou seja, 1 hora com FGTS, 1 hora com 50%, 1 hora com reflexo no DSR, enfim. Não era só aquela hora, era a hora com reflexo. Agora é só o tempo suprimido, se foi 59 minutos e era para ser 1 hora.
Se foi 29 minutos e era para ser 30, agora com essa mudança, com essa possibilidade de mais categorias, todas as categorias poderem ter uma convenção coletiva que prevê 30 minutos de intervalo, né? Se foi 1 minuto, né, 29 minutos e era para ser 30, vai pagar 1 minuto. E sem reflexo. Isso também é uma novidade na reforma trabalhista. Não vou dizer que é uma atualização ou não, mas em termos de parâmetros de justiça, pagar os minutos suprimidos até talvez seja uma justiça. Agora, sem os reflexos, já, né, há muita controvérsia na doutrina sobre a reforma trabalhista. Estou dizendo o que está na reforma, não minha opinião ou o que os tribunais estão dizendo. Na reforma, na legislação, está previsto dessa maneira, certo? E agora também, só para a gente fechar aqui a nossa breve exposição aí, vamos falar sobre outras pausas previstas na legislação além desse intervalo. É um intervalo intra-jornada, mas para categorias específicas. Ou seja, essas categorias específicas vão ter um intervalo e mais essas pausas, certo? São pausas legais, elas têm que estar previstas aí durante a jornada de trabalho desses trabalhadores, tá? E elas têm que ser remuneradas conforme a hora normal, tem que ser observada, se for suprimida tem que ser quitada, certo? São implicações legais aí. Então vamos lá. Ó. Então hipóteses de pausas além do intervalo entre a jornada, né, que também são intervalos entre as jornadas, mas além do geral, que nós acabamos de explicar. Então, além do almoço, o digitador vai ter 10 minutos a cada hora. Quem trabalha em frigorífico, 20 minutos a cada 40, 1 hora e 40. Nas minas e subsolos, nas minas e subsolos, deixa eu marcar aqui, ó. Nas minas e subsolos, então, ó, 15 minutos a cada 3 horas e para amamentação, 2 intervalos de 30 minutos. Tudo bem? Bom, então, essas foram as nossas observações para o intervalo. Ainda teríamos aqui discussões sobre a forma de pagamento, a forma de cálculo, né? E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto de intervalo entre a jornada, também fico à disposição para ajudá-los. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender melhor o intervalo entre a jornada. Se ajudou, curta. Se você acha interessante que outra pessoa conheça do tema, compartilhe e se inscreva aí no canal. Tudo bem? Desejo a todos bons estudos. Até a próxima aula. E vou deixar então aqui uma frase motivacional do nosso Ayrton Senna, né? Então, se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. É isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima.